advogado especialista em direito digital. Ele é sócio do escritório Garcia de Souza Advogados e coordenador da área de proteção de dados, tecnologia e inovação. Ele também é representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que é um dos órgãos que compõem a ANPD, né? Importante aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ele também é Non-Key Expert for Brasil da Comissão Europeia. No caso do Dr. Fabrício Mota, ele vai abordar especificamente a questão das startups e das PMEs quanto à aplicação da LGPD, porque a gente vê especificamente a necessidade, né, que há na regulamentação, obviamente, das empresas quanto ao aspecto da proteção de dados, e especificamente quanto às empresas de pequeno porte e também as startups, há uma maior preocupação quanto à possibilidade de adequação, como será, nesse sentido, no que tange tanto as multas, né, todo aquele caráter da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto também muitas vezes ao porte, se a empresa vai ter que ter aquele mesmo amparo jurídico no que tange a especificidade, todos os requisitos da proteção de dados previstos na LGPD e também no aspecto das leis internacionais. Então, nesse sentido, há uma real preocupação quanto a essa aplicação específica, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é nesse sentido que o Dr. Fabrício ele vai estar abordando aí para a gente. Então, eu passo agora a palavra ao Dr. Fabrício, para ele ficar à vontade e poder iniciar a palestra dele. Eu até pergunto, no caso, ele vai ter o interesse de apresentar, tirar as dúvidas de eventuais perguntas durante. Sim, aí sim. Isso vai ser durante a palestra ou se vai ser ao final. E nisso ele já combina com vocês que eu vou vendo aqui as perguntas e passo para ele no momento que ele desejar. Lembrando que ele tem 40 minutos. Então, fica à disposição, Dr. Fabrício. Muito obrigado. Tá bom, então. Obrigado, Diogo. Agradeço aí pela oportunidade. Agradeço ao Rafael Maciel também pelo convite, ao Instituto pela iniciativa. Eu gostaria de sugerir que as perguntas fossem sendo formuladas ao longo da exposição. Eu acho bem mais dinâmico e pode me ajudar a direcionar o tema, né? Aproveitando o nosso tempo, que parece muito, mas é pouco, na verdade. Mas vamos tentar aproveitá-lo da melhor forma possível. Bom, realmente, eu acho que talvez antes de falar um pouco sobre como que a lei vai impactar as pequenas e médias empresas, as startups, seria interessante fazer um pequeno retrospecto da falta de atuação desse tipo de setor no processo legislativo da LGPD e como isso contamina e contaminou o próprio ambiente de inovação do pequeno empreendedor em relação à regulação de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, vocês devem ter ouvido isso aqui nos palestrantes anteriores, mas é uma lei inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que está na sua segunda versão, né? E o RGPD, né, ou GDPR, para quem prefere a sigla em inglês, é nada menos do que a norma mais complexa do planeta em matéria de proteção de dados. E isso traz um desafio adicional para quem vai inaugurar uma nova realidade regulatória, jurídico-regulatória no país. Ou seja, exatamente o caso do Brasil. Nós temos um desafio imenso pela frente, que é a implementação dessas regras na nossa sociedade, tanto pelo setor público como pela iniciativa privada. E talvez o maior desafio seja compreender inicialmente que essa lei foi feita pensando-se nas grandes empresas. A regulação jurídica da LGPD, diferentemente até mesmo da GDPR, é uma regulação que foi concebida através da participação das empresas de maior porte, de multinacionais ou de empresas nacionais realmente com um porte bastante significativo. E isso se traduziu numa série de interesses particulares desses setores específicos. Então, até meados de 2019, nós não tínhamos praticamente nenhuma norma expressa na LGPD que sustentasse os interesses das PMEs, das pequenas e médias empresas. E aí veio um processo legislativo também, uma revisão do processo legislativo, que foi promovida com uma medida provisória, no finalzinho de 2018,
e que passou por toda uma discussão no Congresso, e aí em julho de 2019 tivemos aprovado, então, uma reforma que foi justamente a que criou a autoridade. E entre as atribuições que foram criadas pela autoridade está a determinação do legislador de olhar para as pequenas e médias empresas e as empresas que se consideram startups, que se declaram startups. Há uma determinação expressa na LGPD para que essas empresas recebam um tratamento diferenciado. E isso nada mais é do que o cumprimento de um comando constitucional, né? Quando você pega ali o artigo 170 da Constituição, quando trata da ordem econômica, existe uma diretriz ali de observância necessária para o legislador de estabelecer regras flexíveis, regras de favorecimento às pequenas e médias empresas. O Constituinte ele reconhece a importância desse segmento e é mais do que razoável, porque você imagina, Diogo, o último levantamento que eu tive acesso foi do Sebrae, se eu não me engano, e segundo esse levantamento, me parece que é 99,3% das empresas, dos estabelecimentos no Brasil são de pequenas e médias empresas. Então, é simplesmente um universo quase que absoluto, né, de empreendedores que estão aí sujeitos à LGPD. Talvez essa seja a primeira pergunta que a gente poderia se formular. A lei se aplica ao pequena e média empresa? Com certeza, ela não tem nenhum tipo de regra de exceção para esse segmento. Pelo contrário, ela se aplica plenamente a esse segmento, então não tem por que imaginar que vai estar fora do escopo dessa aplicação. Mas eu sou uma pequena e média empresa e eu não ofereço muito risco ao titular. Bom, quem vai avaliar isso, se não for você mesmo, numa autoavaliação, da qual vai decorrer o seu processo de conformidade, de adequação, será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou não só a autoridade, como também outros agentes de mercado. Porque talvez, na minha opinião, o que mais vai pressionar esse segmento imenso de estabelecimentos, de empreendedores no país, não serão as autoridades públicas de fiscalização. Muito pelo contrário, eu tenho muita convicção de que essas empresas serão impactadas por uma determinação dos seus parceiros comerciais. Então, veja bem, hoje o mercado já está se movimentando nesse sentido, né? Então, uma empresa grande que tem um porte, que tem uma compliance de um nível de maturidade mais elevado, que tem que prestar contas, seja para a sua matriz, seja para os seus acionistas, quando é sociedade de capital aberto, então ela acaba sendo obrigada a passar pela conformidade, e aí durante o processo de conformidade, adequação, você percebe que você tem que zelar também pela conformidade das empresas que prestam serviços para você. Então, eu sou uma grande empresa, eu tenho um conjunto um universo, né, de empresas de menor porte que me sustentam, que me fornecem serviços ou produtos, e eu compartilho com ela alguns dados pessoais dos meus titulares, dos titulares que consomem o meu serviço. Eu sou obrigado, pela lei, a zelar pela proteção de dados desses titulares. Então, eu transfiro essa obrigação para as empresas que eu contrato. Sejam elas controladoras, como eu, co-controladoras, no caso, sejam elas operadoras de dados pessoais. Então, existe uma muito mais provável situação de pressão das grandes empresas em cima das empresas menores. Isso já está acontecendo. Nós já temos clientes aqui no escritório que foram notificados por empresas para quem prestam serviços, demandando esclarecimento sobre o nível de adequação e o processo de conformidade. Então, você veja que, claro, você sempre pode assinar um papel e se declarar, mas você está assumindo um risco jurídico que você não tem, talvez, ideia do tamanho. Uma empresa de grande porte, ela tem uma estrutura jurídica à disposição dela, ela tem condição de questionar a atuação das autoridades de fiscalização, inclusive da ANPD. Ela tem uma estrutura à disposição de sua solução em caso de conflito e de problema. Já uma empresa de pequeno porte não tem a mesma estrutura. Eventualmente não tem nem advogados capacitados, não tem provavelmente nem advogado.
e pode não ter advogados capacitados tecnicamente, em função do seu nível de conhecimento, para lidar com proteção de dados, porque é uma matéria que é muito nova ainda, né? A LGPD não inventou a roda, ela não criou proteção de dados, mas ela, pela primeira vez, ela sistematizou e modernizou as regras de proteção de dados no Brasil, inspirada, como eu falei, na norma mais complexa do mundo, que é o RGPD. Então, nós temos um desafio adicional aí pela frente, que é justamente entrar nesse mercado, se manter nesse mercado, estando adequado. Agora, claro que a empresa de menor porte, ela tem vantagens por ser uma empresa desse nível de porte. Ela pode ser que consiga passar pelo processo de conformidade de uma forma mais simples, mais razoável, mais rápida também. Porque as empresas de maior porte têm um conjunto de dados potencialmente tão elevado quanto o seu porte. Então, elas devem enfrentar problemas adicionais, problemas estruturais, problemas de comunicação, de organização, até distribuição no território nacional e por aí vai. As empresas de menor porte, de modo geral, são concentradas em um só estabelecimento e nessa concentração elas acabam tendo uma facilidade de lidar com essa realidade. Então, o fato é que existe uma preocupação de como essas empresas vão sobreviver no mercado com a proteção de dados plenamente aplicável. Eu acho curioso, Diogo, que a gente está vendo agora toda uma discussão sobre a entrada em vigor da lei, né? Se vai entrar em vigor. E a gente tem que lembrar, não sei se os senhores e as senhoras estão a par dessa situação, mas a LGPD, em tese, entraria em vigor agora, domingo, dia 16 de agosto. Então, no dia 16, no primeiro minuto da primeira hora do dia 16 de agosto, todos nós já deveríamos estar em conformidade com a lei. E tivemos 2 anos para isso. Mas tudo indica que não foi suficiente. E eu realmente acho que não é que... Eu acho até que isso não é um argumento muito correto, sabe, Diogo? Porque você falar que as empresas não procuraram se adequar, de fato, muitas não procuraram, talvez as pequenas e médias tenham tido um índice muito menor de planejamento nesse processo, isso é bem provável que isso tenha ocorrido, mas a grande questão é que, para uma adequação mais efetiva, nós realmente, eu acredito muito nisso, eu defendo isso, inclusive, nós precisaríamos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sem autoridade de proteção de dados, nós não temos guias, nós não temos diretrizes concretas para seguir. Claro que a lei dispõe de uma série de questões que seriam auto-aplicáveis, mas você está falando isso sobre que prisma, né? Eu já ouço muito essa conversa, esse argumento, não, mas a lei tem muitos pontos auto-aplicáveis. Com certeza, tem muitos pontos auto-aplicáveis, mas sob que perspectiva você está enxergando? Pela perspectiva de alguém que está estudando esse assunto profundamente. Essa é a realidade de conhecimento e de contato com o conhecimento técnico altamente especializado dessas 99,3% dessas empresas do país. Não é. Boa parte dessa massa gigantesca de estabelecimentos, sequer advogado tem. Quando muito, se socorre do seu contador. E se o contador não estiver preparado para orientar adequadamente, então como é que funciona? Você não tem uma adequação correta. Existem muitos mitos, né? Muitos preconceitos, né? Preconceitos mesmo, relacionados à regulação e proteção de dados. E o mais difundido deles é de que o consentimento seria necessário para o tratamento de dados pessoais. É o mito mais difundido de todos, e por uma razão muito simples, porque temos leis que falam isso. Como é que você, então, vai dizer que você está errado, se uma lei está dizendo isso? O Marco Civil da Internet fala isso, que o consentimento é necessário para alguns tipos de tratamento de dados pessoais. E, no entanto, não funciona dessa forma. Tanto não funciona que a LGPD prevê diversas bases legais, diversos requisitos para o tratamento. Apenas um deles você tem a necessidade de pedir autorização para o titular. Então, enfim, essa não é uma realidade dessas empresas, não é mesmo. E mais do que isso, vamos falar de novo sobre a NPD.
além das diretrizes, além dos guias, da orientação, a NPD tem a de regulamentar exatamente o que está disposto lá no 55J da LGPD, quando fala da necessidade de regras de flexibilização para as pequenas e médias empresas e as startups. Passamos 2 anos da vacácio, né, que é o período de vacância da lei, é o período em que a lei não está valendo, em tese. Passamos 2 anos e não temos uma única regra orientadora, disciplinadora, flexibilizadora da proteção de dados para as pequenas e médias empresas. Então, o que o Estado brasileiro, o que o poder público brasileiro está dizendo para essas empresas hoje, seja pela ação, seja pela omissão, é que sinto muito, mas você tem que estar adequado à proteção de dados, tanto quanto um Facebook e um Google e uma IBM da vida. Esse que é o recado, porque se você tem uma determinação legal de criar regras de flexibilização e você não as cria, você obriga a pequena e média empresa, que já está submetida à lei, a obedecer a alguém. E quem é esse alguém? São as regras que se aplicam a todo mundo. Então, nós estamos hoje impondo um ônus para essas empresas que não deveríamos. E não só isso, que a lei não autoriza. Porque a lei determina a autoridade regras de flexibilização para prazos, para procedimentos e para as normas de adequação e conformidade. E não temos essas regras. Então, como é que a gente faz? Não faz. Essa que é a realidade. Então, boa parte, novamente, claro, eu não tenho nenhuma estatística oficial, porque eu gostaria muito de ter essa estatística, eu não conheço no Brasil nenhum tipo de estatística nesse sentido, mas boa parte dessas empresas estão engessadas num limbo jurídico, esperando a autoridade, mas a autoridade não vem. E quando vier, é bem capaz dela nem se preocupar com isso de início, porque ela vai ter tanta coisa para se preocupar, para regulamentar, que talvez ela nem consiga dar vazão à regulamentação inicialmente das empresas de pequeno porte. Ela vai ter que se preocupar com uma série de outras coisas. Então, no fundo, o recado que eu digo é o seguinte: a lei se aplica plenamente, poderá vir no futuro, a depender da criação da autoridade, mas se for criada, deverão vir normas flexibilizadoras de proteção de dados para as PMEs, mas isso somente quando a autoridade for constituída. Até lá, isso não vai ser tão fácil, não. Tá? Então, enfim, eu acho que é um desafio para todos nós, mas eu tenho certeza que será superado. E sem falar que as empresas podem sempre enxergar uma oportunidade comercial. Tem muita empresa que começa o processo de adequação, desenvolve soluções em casa e passa a vender essas soluções no mercado. Eu já conheço empresa que faz isso. Isso é fantástico, é você enxergar a oportunidade onde você achava que era um problema, né? Então você acaba tendo essa condição, né? Diogo, eu já posso formulando as perguntas aqui? Sim. No caso, o senhor está lendo aí ou quer que eu já Não, eu repasso? estou lendo, eu posso ler mesmo, eu estou lendo aqui. Beleza. Pode ficar. O grande Iderlândio, sempre está aí presente nas nossas lives, né? Obrigado aí, amigo, pela participação. Boa noite, nobre Fabrício. PME e as startups serão medidas pelo capital social pelo tratamento de dados. Eu acredito que haja uma precedência no tipo de tratamento dos dados. Eu não digo nem no tratamento dos dados em si, talvez mais, Iderlândio, na categoria dos dados pessoais. Tá? Nós temos clientes aqui no escritório, por exemplo, que são startups da área de saúde, health techs, e elas lidam com dados sensíveis. Né? Temos startups da área de biometria, também que lidam com dados sensíveis também. Então, eu acredito que talvez um dos critérios de definição dessas normas de flexibilização será, de fato, o tratamento de dados pessoais e a categoria dos dados pessoais. Agora, é claro que o capital social, né, às vezes até o tamanho, né, o porte propriamente dito dessas empresas poderá determinar outros elementos também. Então, isso é bem provável que ocorra. Tá? Eu acho que é bem razoável, na verdade. A gente já tem essa proposta em outras normas reguladoras das PMEs,
e elas levam em consideração o tamanho o porte, né? Então, eu acho que será um caminho muito provável. Mas eu não iria exclusivamente nisso. Eu acho que, primeiramente, o tratamento, porque o fato é que, se, por exemplo, uma empresa, independentemente do seu porte, na verdade, até o contrário, né? Pensa comigo, sob uma perspectiva racional. Pensa comigo no risco. Pessoal, acho que travou aqui, né? Vocês estão me vendo? Estão vendo o vídeo? Estão O me vídeo está ouvindo? travado, mas a gente está te ouvindo. Tá ouvindo bem. Espera aí. É que entrou uma ligação aqui e travou tudo. Vamos ver se... Pronto. A tela azul ficou um pouco pior, mas eu vou recuperar isso aqui. Eu acho que agora vai. Vamos ver. É porque a câmera do meu computador ela não é tão boa. Eu tenho que fazer toda uma pequena gambiarra aqui. Bom, contar com a paciência de vocês só um minutinho. Bem no momento que eu estava respondendo o Ilderlândia aqui. Sem problemas. Pode ver. Se Vamos qualquer lá. coisa que quiser, enquanto isso, ir elaborando pelo áudio só, fica à vontade. Que fica mais. Tá, o problema é que eu acabo perdendo a concentração. Mas eu retomo aí já já. Espera aí, que é só questão aqui técnica. Hoje eu estou com um problema técnico. Olha, eu fui participar de um evento na Caixa Econômica hoje. Quem disse que eu consegui entrar? Eu simplesmente não consegui entrar no evento. Porque algum problema com o Teams, né, com a Microsoft. Ó, não está colaborando, não. Ai, meu Deus, e agora, hein? Tive dificuldade para entrar. Tentativa número... Ó, estão ouvindo o barulhinho do Windows? Ai, meu Deus. E agora? Eu acho que hoje eu estou com um buraco negro aqui da tecnologia, porque... Mas vocês estão me ouvindo, né? Muito Sim, bem. estamos ouvindo. Bom, então eu vou falando. Então eu não consigo vídeo agora, a gente vai fazendo da forma que é possível, até eu conseguir recuperar aqui o meu sisteminha complexo. Ah, agora foi. Agora vai. Peraí. Agora, acho que agora entra. Isso até a próxima ligação, né? É que eu não consigo... Ah, agora Aí pronto. voltou. Agora deu certo. Bom, então, retomando aí o que eu estava falando agora há pouco ao Ilderlândio, realmente, imagina você, Ilderlândio, uma startup que, de um modo geral, tem uma estrutura muito mais simplificada e, portanto, em tese, pode estar mais sujeita a interferências, né, externas que possam repercutir em incidentes de segurança da informação e da privacidade, que ela trate dados sensíveis. Qual que é a real capacidade dessa pequena startup, formada por um pequeno grupo de empreendedores, ali, de colaboradores, que suportaram um ataque hacker massivo, por exemplo? É bem provável que ela tenha dificuldade muito mais do que uma IBM. A IBM tem todo um aparato para proteger essas informações, e isso não deve ser a realidade das startups. É muito provável que essa startup, claro, não uma startup de saúde, porque eu acho que aí o nível de rigor é um pouco já bem dimensionado, mas é muito comum que uma startup tenha ali uma planilha do Excel, usa o Dropbox, o Google Drive, tudo ali no 0800, né, sem muitos gastos, e vai tentando até conseguir um financiamento para ganhar corpo. Até lá, vai que ela começa a dar certo e começa a utilizar dados pessoais e vai estar extremamente sujeita a incidentes. Então, é bem provável que ela seja um risco ainda maior do que uma empresa de grande porte, por exemplo. Isso deve ser levado em consideração pela ANPD quando ela for regulamentar esse aspecto. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Rafael Faben, né? Professor Fabrício, seria lógico dizer que, nesse primeiro momento, após a entrada em vigor da LGPD, corremos o risco de uma avalanche de ações administrativas e judiciais? Rafael, a minha dúvida nesse aspecto ela é zero. Eu tenho certeza absoluta de que isso vai acontecer.
Eu não tenho a menor dúvida. Eu até, inclusive, aconselho a todos a se prepararem para essa realidade, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Hoje, no Brasil, quem mais está preparado para a proteção de dados não são as empresas. São os órgãos de defesa do cidadão. Por quê? Porque eles já têm uma estrutura de fiscalização e judicialização pronta, já capazes de utilizar essa estrutura para defesas de diversos outros interesses e direitos que estão prescritos em outras normas. A LGPD vai fornecer apenas um elemento a mais para essa demanda. E é o que já está acontecendo no país. A lei não entrou em vigor, existem mais de 60 ações judiciais no país, cuja soma supera 200 milhões de reais em indenizações. É justamente tratando de quê? De proteção de dados. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o PROCON de São Paulo, já criou uma categoria classificatória das ações e das reclamações do consumidor de proteção de dados. Então, você já tem lá, no PROCON de São Paulo, você entra lá, reclamação, tem os assuntos, né, os temas, você escolhe lá, proteção de dados. Então, enfim, é isso, é o que vai acontecer, não tem dúvida. Tá? Eu acho que vai levar um tempo de maturação, de equilíbrio, a autoridade já tem um papel fundamental nesse espectro de especulação que a gente está fazendo, porque ela tende a ajudar a acalmar esses ânimos, né? Agora, claro, o Brasil é peculiar, o Brasil tem um nível de litigiosidade absurdo, é o país com os maiores números de advogados do mundo, me parece que o número supera, então está entre as maiores posições aí de número de faculdades de direito. Você tem aí uma falência generalizada da advocacia, o que vai levar, naturalmente, a uma enxurrada de atuações de advogados querendo um posicionamento de mercado, querendo criar teses novas, querendo criar novidades jurídicas, né? Então, a gente tem aqueles preconceitos que não são tão preconceituosos assim, né? Advogado de porta de cadeia, advogado de porta de delegacia do trabalho, e tem um advogado que as pessoas brincam, mas não tem nada, graça nenhuma, são os advogados porta de data center, né? Então, você vai ter realmente uma enxurrada de ações. Pode preparar o seu contencioso aí, porque vai acontecer. Isso não tem a menor dúvida em relação a isso, tá? Claro que em termos profissionais é uma oportunidade para todos nós que somos advogados, mas não é isso que a gente deseja como cidadão, porque litigiosidade no Brasil gera insegurança jurídica e gera custo econômico. O que o país mais precisa agora é de atratividade para investidores. O mundo inteiro está quebrado. Então, a gente precisa de mostrar um ambiente jurídico, social, econômico estável, seguro e promissor para que haja investimento. A gente precisa de recursos, né, para o país prosperar. E sem falar que nós, como cidadãos também do mercado, a gente precisa também consumir serviços. E se a gente for processando todo mundo, as empresas vão fechar as portas, como acontece, inclusive. Várias empresas deixaram de investir no Brasil, fecharam as portas, algumas, e outras abandonaram projetos de criar suas filiais aqui por conta desse ambiente, desse cenário super complicado, enfim. Então é muito difícil mesmo, tá, Rafael? Eu acho que isso vai acontecer invariavelmente. Então vamos lá. Temos mais perguntas? De antemão, parabenizo. Gostaria, o colega, não sei se eu consigo pronunciar. É um escritório de advocacia, né? Isso. No caso, a dúvida dele, o doutor Rafael já até supriu com relação aos... Até se é uma dúvida geral, às vezes o pessoal não viu no chat. Ah, tá. É relacionado à operação aqui, né? Aí eu vou até usar para explicar aqui, pessoal. Os painéis estão sendo gravados, cada mediador está gravando, e posteriormente a gente vai disponibilizar, muito possivelmente no canal do YouTube do IGDD. Aí, doutor Fabrício, aproveitando, parece não ter mais dúvidas, eu vou colocar uma pergunta aqui para o senhor para já aproveitar que a gente já está com um tempinho até a conclusão. Então, no caso, o senhor fala essa questão sendo plenamente aplicável o LGPD frente às PMEs e startups, e ainda dentro desse contexto aí de até insegurança, né? Já que o pessoal está vendo se teve toda essa questão do coronavírus, aí ressurgiu a possibilidade de postergar a eficácia da
LGPD, com relação a ser domingo agora, então até jogar para maio, teve até proposta de lei que foi até para o ano que vem, dentro de todo esse cenário conflituoso. E no caso, o senhor pensa, principalmente como membro até, né, de órgão da ANPD, qual seria assim, o papel da ANPD nesse momento de adequação, principalmente das PMEs, das startups, como mencionou que tem essa dificuldade, às vezes não tem auxílio jurídico, frente à possibilidade da LGPD de aplicação de multa, essa questão da litigiosidade, se vai ter algum embate maior, como que a ANPD poderia auxiliar nisso? Seja no caráter meramente não de promover sanções específicas, mas às vezes para fins de consulta, para poder, né, dar certos avisos e não aplicar sanções mais pesadas a priori. Como o senhor acha que vai ser o papel da ANPD nessa adequação para, de fato, Olha, acontecer a LGPD? a NPD, como eu estou falando aqui, é um mantra, né, que eu bato sempre nessa tecla. A NPD ela tem um papel central, né? Ela é realmente o órgão principal. É por isso que eu não concordo que a lei realmente entre em vigor antes da implementação desse órgão, porque ele não é apenas um apêndice desse sistema. Ele é, na verdade, o coração junto com o cérebro, junto com o fígado, com o pulmão. A ANPD ela é um instrumento essencial para o funcionamento, a eficácia e a perpetuação desse ambiente de proteção de dados no país. É ela que vai dimensionar, que vai dosar o nível regulatório de proteção de dados aqui no Brasil. Então, ela tem um papel fundamental. Nesse primeiro momento, o mais importante que ela tem a fazer, na minha opinião, eu como futuro membro, né, do conselho, eu defenderia de imediato a regulamentação da lei. Talvez o ponto mais importante é acabar com essa legislação, no sentido de concluir, porque a lei não está acabada, ela não é finda e acabada. Ela depende de regulamentação. Estimativa ali que eu fiz, muito rasa, mas que serve para ilustrar, 30% dessa lei precisa de ser regulamentada. São normas que estão pendentes de complementação, para até, em alguns casos, para ter eficácia. Tem normas ali que dependem disso para ter eficácia. Outras em que a regulamentação ela vai criar esse dimensionamento de flexibilização. Um caso é esse que a gente está falando, das PMS. A regulamentação vai traduzir a lei de forma simplificada para as PMEs. Enquanto não vier a regulamentação, não tem tradução, não tem flexibilização. Então, problema também para as empresas, para as pequenas e médias empresas e as startups. Então, existem várias questões que a NPD vai enfrentar e, para mim, a regulamentação é a primeira. Segunda, concomitantemente ou sucessivamente, interpretação. É uma lei nova, é uma lei inspirada no GDPR, né, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, porém, é uma lei que precisa ser compreendida ao máximo. Então, temos que interpretar. Existe um pedacinho da lei que eu sempre chamo a atenção, que é muito importante. O que é uma pessoa identificável? A lei não fala. Veja, isso é um ponto fundamental para você dimensionar se o seu dado é pessoal ou não. E a lei não fala. Então você, mas eu vou me socorrer do direito comparado. Mas precisamos da autoridade brasileira competente para dizer esse tema técnico, para, enfim, nos traduzir se isso é correto ou não, se o direito comparado vai ser adequado, se vai ser suficiente, se não vai ser suficiente. Temos que ter. O direito comparado não resolve tudo, é apenas um instrumento para a gente aplicar o direito no Brasil. Mas não resolve tudo. Nós temos aqui uma Constituição Federal, temos leis complementares, leis ordinárias, que têm eficácia, que têm que ser discutidas. E vai haver antinomia, choque das normas. Vai haver antinomia. Então, precisamos da autoridade para nos ajudar. Então, regulamentar, interpretar. Talvez um terceiro ponto seja, de fato, orientar. E esses pontos não são necessariamente sucessivos, tá? Eu até gostaria que eles fossem concomitantes. Orientar.
Hoje, como é que qualquer um de nós faz em relação à adequação? Eu vou prestar uma consultoria de adequação, então a sua empresa vai fazer a adequação. A gente vai, tudo bem, na doutrina, né, tem ali um monte de livro ali que eu já tenho um bocado ali para que a gente vai aplicando. Basicamente, metade são livros já em português e outra metade são livros, tem livro em espanhol, livro em francês, livro em português de Portugal, em inglês. Tem várias obras ali que já ajudam de alguma forma. Fora os e-books, fora as obras virtuais, as obras digitais, também tem uma quantidade enorme. Mas o que quer que a gente faça, a gente vai lá fora para aprender e traz para cá. Não resolve. Precisamos criar doutrina nacional em que se possa interpretar isso de forma adequada, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Então, não sei realmente qual será a prioridade, vai depender muito de quem serão os diretores, mas eu acredito que essa deva ser uma ordem. E lá no final, aí sim, sucessivamente, lá no final, a punibilidade. Eu não acho que seja justo a gente criar uma lei dessa complexidade, uma lei dessa magnitude, dessa revolução que ela provoca, e a gente já dotar a autoridade de dentes para ela sair mordendo todo mundo. Eu já não acho isso correto. Não acho que seja eficaz. A gente corre o risco de acontecer o efeito contrário, de grupos de pressão quererem sabotar a lei cada vez mais, porque eles têm muita influência aqui no Congresso. Então, pode acontecer o contrário, como já tem. Já tem projeto de lei querendo excepcionar certos grupos. Tem um projeto de lei que quer tirar as ONGs, por exemplo, da aplicabilidade da lei. E assim vai, e assim sucessivamente. Então, não acho que seja adequado, tá? Estou vendo que já começou a surgir mais pergunta, né? O Delane fez mais um comentário aqui. O consumidor.gov já até faz parte do escopo do TJDF. Advogado Data Center, pois é, isso é uma expressão que eu aprendi, não sei quem foi que cunhou, mas eu gostei. Vamos ver, papel educacional, que a Viviana falou, realmente eu acredito que seja um dos mais importantes, por isso que eu disse, orientação entra nesse aspecto também, né? E aí o papel fundamental do conselho, né, do qual eu vou fazer parte. O conselho tem a atribuição legal de disseminar o conhecimento em produção de dados no Brasil. E eu acho que eu estou fazendo isso agora, né? Pelo menos assim, antes de tomar posse, eu estou aqui já exercendo esse papel. A Nicole coloca aqui, uma questão importante é pensar em como o advogado que atende a PME deve se preparar para conseguir suprir a necessidade do cliente. Geralmente, aquele advogado que é generalista, como conseguir dar suporte ao cliente mais nessa área? Olha, eu conheço muitos advogados generalistas que estão se aventurando em proteção de dados e, de um modo geral, eles estão sofrendo muito, tá? Eu posso falar pela minha própria experiência, eu levei um tempo para me especializar em alguma área, né? A minha titulação é de especialista em direito tributário, por que pareça, eu nem falo isso para ninguém, porque eu nem exerço isso mais, mas no escritório onde eu comecei minha carreira, me obrigou a tirar uma titulação dessa natureza, então me tornei um especialista em legislação de impostos e direito tributário. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui mudando várias vezes. E, enfim, encontrei um porto seguro, que era o direito digital. E aí surgiu a proteção de dados, que não é parte do direito digital. Ela converge, mas ela não é parte do direito digital, na minha opinião, né? Ela é um mundo em si mesmo. E, de fato, a proteção de dados, ela é... Primeiro que já temos um direito fundamental à proteção de dados. Então, isso já muda toda a perspectiva científico-pedagógica para se estudar a proteção de dados no Brasil. Então, já começa por aí. E segundo, que a proteção de dados, ela demanda uma visão muito mais do que o digital, porque ela abarca também as relações de tratamento de dados pessoais, as operações que não estão no ambiente digital. Então, se você vai lá e coloca e você usa papel impresso, né, para você lidar, ou você usa papel para escrever, e lá lança dados pessoais, você estará, sim, tratando dados pessoais e vai estar sujeito também à LGPD. Então, enfim, proteção de dados é um pouco mais do que direito digital, na minha opinião, naturalmente, né? Claro que os assuntos convergem muito, mas eu acho que é um mundo próprio. Tanto é que hoje eu tenho uma especialidade maior em proteção de dados do que em direito digital. Até porque o direito digital é muito amplo, né? O direito digital compreende crime cibernético, remoção de conteúdo, liberdade de expressão,
pirataria, direitos autorais, é um mundo imenso, relações trabalhistas também, todo tipo de relação tem um pouco de digital. E a proteção de dados, muito embora ela seja permeada em todos esses ambientes, mas ela tem fundamentos próprios, ela tem uma lei própria, ela tem uma estrutura própria e agora temos até um direito constitucional próprio. Então, eu acho que essa é uma realidade aí da proteção de dados. E o generalista, ele pode responder talvez questões muito básicas, né? Mas ele não se sustenta no longo prazo, porque o conhecimento é muito complexo. Vocês que estão aí começando a estudar o assunto sabem disso. De novo, a quantidade de livro que tem ali, eu já li boa parte desses livros e continuo lendo, porque isso não cessa nunca. E sobretudo por ser um assunto relativamente novo em termos de modernidade da regulação que apresenta, não existe uma doutrina certa. Então você tem que ler várias vertentes. Eu já li várias, eu tenho dúvidas, eu questiono algumas, inclusive, e por aí vai. Então não tenho como parar, realmente não tem. Depois, se puder, deixa eu até mostrar para vocês aqui minha biblioteca, porque tem um bocado de livro aqui de proteção de dados. Então, enfim, é um mundo em si mesmo, né? Então, o generalista ele vai dar conta, talvez, lá na frente, quando esse assunto estiver bem mastigado, muita doutrina, muita jurisprudência, o generalista dá conta. Mas até lá, eu acho que ele não consegue, porque o risco é dele dar uma orientação inadequada e provocar a desconformidade do seu cliente com a LGPD. E já temos casos, não no Brasil ainda, naturalmente, mas já temos casos na União Europeia de ações regressivas de empresas contra consultores de proteção de dados que pisaram na bola. E tem todo fundamento isso. Aqui no Brasil também haverá esse tipo de situação. Tá? Então, enfim, eu acho que é importante estudar, mas eu não venderia isso como um serviço do qual eu tivesse muita segurança em prestar, não. Tá? O Leonardo fez uma pergunta, um comentário. Na falta da regulamentação, infelizmente, caberá ao judiciário. Leonardo, muito boa sua colocação. Eu tenho dito exatamente isso. Na falta da NPD, quem vai regular o mercado é o judiciário. Toda questão vai ser traduzida pelo judiciário, o que é péssimo. O judiciário tem que dizer o direito, sim, mas ele não tem condição de dizer o direito sob o aspecto técnico. Isso cabe à autoridade de dados. Não cabe ao judiciário. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de o judiciário, como tem várias decisões já. Inclusive, até convido todos a estudarem, a procurarem. Tem várias notícias aí. Quem me acompanha no LinkedIn, aqui no Instagram também, né? É só procurar pelo meu nome, tanto num como no outro. Sempre publico notícias de ações que são protocoladas contra empresas envolvendo proteção de dados antes mesmo da LGPD estar em vigor. E boa parte dessas aí tem liminares com as quais eu não concordo. Então, enfim, essa é a realidade aí da litigiosidade no país, né? E por isso é que é ruim, porque se você transfere para o judiciário a regulação de um assunto técnico, enfim, você vai acabar com a proposta de estabilidade e segurança jurídica no país. Porque para que você tem uma autoridade técnica? É para ser a maior voz, tecnicamente, no assunto. Ninguém questiona as decisões da Anatel, técnicas, ninguém questiona as decisões da Anvisa, da ANP, da ANEEL. Por quê? Porque são autoridades técnicas. A NPD vai ser a mesma coisa. Enfim. Vamos lá, vamos ver outra aqui. Implementação, as práticas das ISO, ok. Acredito que é viável. A Nicole, de novo, acredito que é viável a aplicação setorial, por exemplo. Totalmente, Nicole. Eu, inclusive, tenho uma proposta. Eu abri uma empresa de cursos e treinamentos aqui em Brasília, né? A gente está começando a expandir para o resto do país. Mas uma das minhas linhas mestras aí de visão é de que ninguém tem que abandonar suas áreas de atuação, porque todas elas vão dialogar com proteção de dados. Então, se você é advogado trabalhista, não se preocupe, você vai ganhar uma camada adicional de conhecimento para atuar dentro da sua área. Você não precisa mudar de profissão para ser advogado de proteção de dados. Claro que você vai ter que entender de proteção de dados, e aí você vai ter que estudar, mas isso não quer dizer que você tem que mudar de profissão. Pelo contrário, advogado eleitoralista. Eu fiz alguns estudos aqui para partidos políticos que são espetaculares. Eu tive a ajuda de advogados eleitoralistas, porque o assunto dependia deles também. Né? Trabalhista, a mesma coisa, tributarista, criminalista.
Criminalista também vai precisar de visão de proteção de dados e privacidade. Então, enfim, tem várias formas de você enxergar isso, mas eu acho que todas convivem muito bem entre si. Tá? A Jéssica colocou aqui, como citou sobre livros, qual indicação o senhor faria para quem está começando a atuar em proteção de dados? Olha, Jéssica, eu vou pedir para você me procurar nas redes sociais, tá? No meu Instagram é motaalves.fabrício e o meu LinkedIn é Fabrício da Mota Alves. Me procura lá que eu tenho o maior prazer em compartilhar com você algumas indicações de livros, tá? Porque tem vários, vai depender muito da forma como você quer estudar e do que você quer efetivamente, né? Uma visão mais, você precisa de uma visão mais prática, uma visão mais teórica, tem para tudo, tá? Eu tenho forma de te ajudar tanto no início de uma visão como da outra. As duas vão ter que em algum momento se encontrar, mas elas são basicamente complementares. Bom, e é isso. O Renato colocou um ponto interessante aqui, serão nomeados peritos no assunto. Renato, quem quiser já investir em perícia relacionada às operações de tratamento de dados, faça esse investimento, porque nós vamos precisar muito desse profissional no mercado. Como você faz prova de consentimento, como você audita um sistema de dados, um sistema em que haja tratamento de dados, para você assegurar que aquele tratamento foi feito de acordo com o que o titular tinha sido, aqui o titular tinha sido informado e por aí vai. Então, pode investir, porque realmente o nível de perícia técnica em proteção de dados vai ser uma vertente, uma oportunidade profissional gigantesca. Então, vai em frente, que eu acho que tem tudo a ver. E, para finalizar, que o nosso tempo, eu acho que está acabando, né, Diogo? Para finalizar, nós temos que pensar sempre que, ao passar pela proteção de dados, você vai estar se transformando. Não se preocupe que você vai se transformar. Tá? Todos nós somos mordidos pela mosca azul da proteção de dados. Então, isso vai gerar também novas visões de mercado e, portanto, novas visões de negócios. Tá? Então, não se preocupe que você vai acabar encontrando na proteção de dados uma possibilidade de atuação comercial para o mercado. Tá? Já temos várias privacy techs aqui no Brasil e a tendência é que aumente cada vez mais. Tá bom? É isso. Bom, falei quase sem respirar, nem tomei água, mas vamos lá. Tem mais tempo para mais perguntas ou já foram feitas todas as perguntas? Acho que já foi, infelizmente, né? vamos ter que encerrar, mas aí, no caso, agradecendo o senhor, inclusive, ótimas perguntas que o pessoal colocou, deu para esclarecer bem o assunto, né, e complementando bem com a parte que o pessoal questionou aí. Realmente uma palestra muito esclarecedora, agradecendo o Dr. Fabrício pela participação aqui. O pessoal acompanhar depois você lá nas redes sociais, que eu pego essas indicações de livros aí, obras e também sempre dos estudos, né? E no caso, já vou até fazer a chamada aqui, no caso, para ressaltar o próximo tema, que vai ser a última palestra de hoje, que é a palestra de telemedicina, né? Se existe sigilo na segurança do atendimento digital, seguindo aí nessa questão das inovações trazidas pela tecnologia. E de forma a concluir aqui, novamente agradecer ao Dr. Fabrício, digamos assim, a noção geral que a gente conseguiu abordar da palestra que hoje foi muito proveitosa quanto a essa questão das PMEs, das startups, esclareceu bastante, principalmente nessa questão realmente da aplicação de fato da lei, né, que a gente muitas vezes vê LGPD depende de como que isso vai se dar de uma forma prática, quanto à participação da ANPD e todas essas divergências que tem da lei para a situação fática das empresas menores, né, que não tem todo esse porte. E então é isso, pessoal. Ficamos aqui